Olá, tudo bem com vocês? Me chamo Luciana Souza Alves, sou mestre em Serviço Social e assistente social. Venho trazer para vocês o debate acerca do serviço social e saúde coletiva, perspectivas da transdisciplinaridade frente às políticas de saúde. Em primeiro lugar, é preciso compreendermos o que é a saúde coletiva propriamente dita, né? Ela é um campo de ações e saberes voltados para a promoção, proteção e recuperação da saúde das populações, respeitando suas diversidades, suas particularidades, entendendo saúde não apenas como ausência de doença, mas um processo que envolve questões epidemiológicas, socioeconômicas, ambientais, demográficas e culturais. E para isso, nós vamos dividir o processo de trabalho em três agrupamentos de disciplinas: a multidisciplinaridade, a pluridisciplinaridade e a transdisciplinaridade, foco dessa apresentação. A multidisciplinaridade, ela é uma gama de disciplinas propostas simultaneamente, mas sem fazer aparecer diretamente as relações entre elas. Então, é um tipo de sistema de um só nível e de objetivos múltiplos, mas não há nenhuma cooperação entre as disciplinas. É como cada profissional, cada setor, cada serviço realiza a sua atribuição, a sua competência de forma individualizada, mas que tem um único objetivo comum: realizar o atendimento daquele paciente, daquele usuário da política de saúde. Então, eu trago como exemplo é, em que em um hospital vários profissionais eles estão ali reunidos, mas cada um trabalha isoladamente. Então, o paciente ele passa por uma contagem de linfócitos, digamos, e em seguida ele é atendido pelo oncologista e finalmente dirige-se à sala da quimioterapia. Então, assim, nesse caso, não há contato entre os profissionais envolvidos no atendimento. Então, o bioquímico ele realizou aquela contagem de linfócitos, certo? O médico oncologista e a enfermeira que cuida da quimioterapia não estão articulados entre si de modo que apareçam relações entre as disciplinas de cada um. A ausência de uma articulação, ela não significa, no entanto, que não exista em hipótese nenhuma essa questão da relação no atendimento ao usuário. Então, assim, o fato é que os profissionais, eles estão inseridos em um esquema automático, o qual não gera espaço para uma articulação, como em outras modalidades da disciplinaridade. Então, ele vai trabalhar de forma individualizada, mas com o objetivo de atender, de trazer uma qualidade no atendimento para o paciente. No caso da pluridisciplinaridade, ele traz uma justa posição, ou seja, várias disciplinas situadas geralmente no mesmo nível hierárquico e agrupados, de modo que apareçam as relações existentes entre elas. É um tipo de sistema de um nível e de objetivos múltiplos, onde há a cooperação, mas sem coordenação. Então, eu trago como exemplo o caso de um paciente quando ele procura um atendimento psiquiátrico. E após receber a orientação e prescrição psicofarmacológica, ele é encaminhado pelo próprio psiquiatra para um psicólogo, para que o psicólogo possa dar início ao trabalho de psicoterapia. Então, os profissionais aí, no caso, eles trabalham entre si, cooperam entre si, mas não se articulam necessariamente de uma maneira coordenada. Nesse caso, a cooperação não é automática, né? Tem uma finalidade, que é a de estabelecer o contato entre os profissionais e suas áreas de conhecimento. No caso da transdisciplinaridade, ele é uma função, ou vamos dizer assim, uma forma de realizar um trabalho, né, que busca promover um diálogo entre diferentes áreas do conhecimento e seus dispositivos.
Esse diálogo ele vai servir como um ensejo para uma situação de cooperação entre as diferentes áreas do conhecimento. Então, a transdisciplinaridade ele vai estar nessa questão do diálogo com a cooperação entre diferentes áreas do conhecimento. E podemos ver isso num exemplo. Né? Em uma equipe de posto de saúde, encontram-se diversos profissionais reunidos. Pode-se tomar como exemplo a equipe que recebe pacientes acometidos com algum problema de saúde mental, em que essa equipe, muito provavelmente, reunirá profissionais como psicólogos, psiquiatras, os próprios enfermeiros, assistentes sociais, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, neurologistas, clínicos gerais, a depender do serviço também que oferte toda essa rede, rede transdisciplinar, certo? E quando o paciente chega para uma avaliação, todos irão assisti-los e buscarão formular um diagnóstico acerca do caso, para que esse diagnóstico seja dado em situação de transdisciplinaridade. Ou seja, cada um dos profissionais terá o seu olhar profissional, o seu olhar técnico, mas que ele indicará, a partir disso, um tratamento adequado para aquele paciente diante do seu processo de saúde e doença. Então, para que a configuração transdisciplinar seja alcançada, é preciso que esses profissionais, fundamentalmente, estejam reciprocamente situados em sua área de origem e na área de cada um dos colegas, ou seja, estejam trabalhando de forma coordenada, articulada, de forma que eles possam dialogar entre si para que possam chegar a um denominador comum referente ao processo de saúde e doença daquele paciente em atendimento. Então, assim, e qual é o papel do serviço social? E o que é o serviço social dentro da saúde coletiva? Né? Então, assim, a priori, é importante trazer um pouquinho o que é o serviço social, né? Qual é o papel dele. Então, na saúde, os avanços conquistados pela profissão no exercício profissional, até o momento, são considerados insuficientes, pois o serviço social, historicamente, só vai chegar à política de saúde a partir da década de 90, ainda com uma incipiente alteração do trabalho institucional. Porque antes, o serviço social, o assistente social, ele era visto como profissionais da caridade, do assistencialismo, que eram profissionais bonzinhos, pessoas acríticas, que estavam apenas para ajudar o usuário através da caridade e da boa ação. Porém, no momento que se passa por um processo de reconceituação dentro da profissão, passa a fazer parte dos movimentos sociais, passa a debater acerca da sua importância enquanto profissional da saúde, reconhecido regularmente na década de 90 como profissionais da saúde, ele passa a trabalhar diretamente de forma ampliada e articulada, viabilizando os direitos daquele paciente, daquele usuário e da sua família. Então, assim, a realizar o trabalho diretamente com o usuário. Então, considerando que os anos 90 foram um período de implantação e êxito ideológico do projeto neoliberal no país, identifica-se que, nesse contexto, os dois projetos políticos em disputa na área da saúde, que era a reforma sanitária, estava dentro da perspectiva da reforma sanitária, passaram a apresentar diferentes requisições para o serviço social. Então, assim, o projeto privatista vem requisitando ao assistente social, entre outras demandas, a seleção socioeconômica dos usuários, a atuação psicossocial por meio de aconselhamento, ação fiscalizatória aos usuários dos planos de saúde, assistencialismo por meio da ideologia do favor e predomínio de práticas individuais, são demandas que não fazem parte da atribuição privativa e nem das competências inerentes ao assistente social. Então, eles impõem, isso aqui é na época da década de 90, mas que são ações
que até os dias atuais são postas para a categoria profissional como algo que deveria ser feito. A exemplo, nos hospitais, a emissão de boletins de óbito. Então, assim, não é competência do assistente social. Então, é competência médica, não do assistente social. E é importante que o assistente social ele se veja como um profissional crítico dentro desse processo de trabalhar na saúde coletiva, na saúde hospitalar, em todos os âmbitos da atenção à saúde, para que entenda o seu papel enquanto profissional técnico. Então, seguindo o projeto ético-político, o código de ética, a lei de regulamentação da profissão, para que não se, não se cometa equívocos no âmbito e no processo de trabalho. Então, assim, no contexto da saúde coletiva, conforme Nunes, né, constitui-se de um novo projeto teórico político sobre saúde. A saúde coletiva, ela constitui de um novo projeto teórico político sobre saúde, apresentando-se como nova corrente de pensamento, movimento social e prática teórica em saúde, como campo científico. Então, assim, a saúde coletiva, ela abrange um conjunto complexo de saberes, tais como a epidemiologia, as ciências sociais em saúde, o planejamento e a administração em saúde, para compreender conceitos e categorias, certo? Imprescindíveis ao atendimento de saúde, enquanto processo amplo, subordinado à estrutura social e com o sujeito coletivo. Então, a saúde coletiva ela contribui com o estudo do fenômeno saúde e doença em populações enquanto processo social. Ela vai investigar a produção e distribuição das doenças na sociedade como processo de produção e reprodução social, analisa as práticas de saúde, o processo de trabalho na sua articulação com as demais práticas sociais, procuram compreender, enfim, as formas com que a sociedade identifica suas necessidades e problemas de saúde, busca sua explicação, se organiza para enfrentá-las. Então, o serviço social e a saúde coletiva, ele vai trabalhar diretamente com a questão social. O que são isso? A questão social, ela é ampla, tá? Então, nós trabalhamos diretamente com suas expressões. Quais são essas expressões da questão social? É o trabalho, o desemprego, a miséria, a doença, a fome, a violência, entre outros aspectos. A falta de moradia, a falta de saneamento básico. Então, tudo que vai correlacionar a vivência dos sujeitos que são atendidos pela política de saúde. Então, o serviço social, ele inserido ou ele trabalhando diretamente na saúde coletiva, ele contribui para o aprofundamento desse novo olhar sobre a saúde, porque ele introduz o saber das ciências sociais, humanas no campo da saúde, trazendo assim para o interior da discussão as dimensões simbólicas, éticas e políticas da vida em sociedade, em todos os níveis de atenção à saúde. Então, ele não faz um atendimento superficial. Requer do profissional um olhar crítico diante daquele atendimento, uma análise socioeconômica, uma análise histórica daquela família, buscando não dirimir, né, ou não levantar suposições. Então, trabalhamos com o processo de escuta qualificada, em que o assistente social ele vai ouvir aquela família, vai ouvir aquele usuário, vai ouvir as relações sociais que coadunam a vivência daquele paciente, certo? E para isso é preciso que o assistente social ele se imune, ou vamos dizer assim, esteja fundamentado, esteja trabalhando de forma ética, baseado no código de ética da categoria, com base na lei de regulamentação da profissão, e tendo o projeto ético-político como o norte da sua atuação profissional, deixando todo e qualquer resquícios
de pensamentos do senso comum, do conservadorismo, da sua individualidade enquanto pessoa, do lado de fora do atendimento. Então, tem que trabalhar de forma técnica e ética. Então, o projeto ético-político da profissão, ele é um conjunto de princípios e valores que norteiam o exercício profissional do assistente social. Então, segundo José Paulo Neto, os projetos profissionais construídos por um sujeito coletivo, que é nossa categoria profissional, ele apresenta a autoimagem da profissão. Então, elegem valores que a legitimam socialmente, delimitam e priorizam seus objetivos e funções, formulam requisitos técnicos, institucionais e práticos para o seu exercício. Então, ele prescrevem, estabelecem balizas de sua relação com os usuários dos seus serviços, com outras profissões e com as organizações e instituições, tanto pública quanto privada. Entre estes, também é destacadamente com o Estado, o maior é, empregador dos assistentes sociais. Então, o qual coube historicamente o reconhecimento jurídico dos estatutos profissionais. Então, nesse processo, o assistente social, no seu processo de trabalho, ele tem as competências, certo? Que lhe cabe e as atribuições privativas do assistente social. A competência do assistente social pode ser trabalhada com outros profissionais dentro dessa mesma perspectiva. Porém, eu trouxe alguns aqui baseado nas normativas, onde que o assistente social ele pode elaborar, implementar, executar e avaliar as políticas sociais, bem como os programas, projetos no âmbito de atuação do serviço social, como também encaminhar providências, prestar orientação social a indivíduos, a grupos e à população, no sentido de como orientar esses indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais, no sentido de identificar e fazer uso dos direitos. Então, o processo de articulação com outros setores, com outros profissionais, com outras categorias, ele vai buscar viabilizar o acesso do usuário ao direito social. Então, além disso, é competência do assistente social planejar, organizar, administrar benefícios e serviços sociais, planejar, executar e avaliar pesquisas que contribuam com a análise social e subsidiem ações profissionais. Por isso que é importante o assistente social estar sempre em processo de capacitação e de qualificação profissional para que ele possa prestar um atendimento ao usuário baseado, fundamentado nas normativas legais, certo? Porque ele vai estar trabalhando diretamente com a viabilização do acesso daquele usuário e de sua família aos direitos garantidos legalmente, bem como prestar assessoria e consultoria a órgãos da administração pública e empresas privadas e outras entidades. No caso das atribuições privativas, compete apenas ao assistente social. Psicólogo, fisioterapeuta, médico, neurologista, enfermeiro, não compete exercer essas atribuições que eu vou sinalizar nesse momento. Além dessas, tem outras regidas em lei, tá? Então, planejar, coordenar, executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, planos, programas e projetos no âmbito do serviço social. Realizar assessoria, consultoria, vistorias, perícias técnicas, laudos periciais e pareceres, quando essas forem relacionadas em unidade à área e à matéria do serviço social. Então, é importante frisar esse processo porque o parecer social ele pode tanto influenciar positivamente quanto negativamente na vida daquele usuário. Então, por isso que é importante que o assistente social ele realize a perícia técnica, realize um atendimento ao usuário e à família de forma qualificada, fundamentada, porque no momento que aquele usuário ele passa para o assistente social,
a dinâmica da sua vivência, o que levou ele até a demanda posta naquele momento do atendimento, outras situações podem ser identificadas e bem como realizar uma articulação para que aquele processo que se encontra não seja repetido. A exemplo dos casos de violência. Vou dar um exemplo da violência contra a mulher, uma violência doméstica, uma violência intradomiciliar contra a pessoa idosa, né, uma violência infantil, onde que o assistente social, no momento da escuta, no momento do atendimento, ele vai observar esse passado pelo aquele usuário para que as articulações sejam realizadas. Um detalhe: o assistente social, em hipótese alguma, está ali para fiscalizar a vida do usuário. Então, nós não trabalhamos na perspectiva fiscalizatória, trabalhamos no processo da escuta, mas com o intuito, com o objetivo de viabilizar o acesso ao direito daquele usuário, certo? E também viabilizar perspectivas no caso das violações de direito para que aquele sujeito não sejam inseridos ou não venham perpassar por novas situações de violência ou violações de direito. Então, percebe-se que as competências e atribuições profissionais do assistente social, instituídas por essa lei, são descritas de maneira ampla. Ele vai exigir o aprimoramento da sua interpretação, na perspectiva de fortalecimento do trabalho de agentes fiscais e assistentes sociais. Agentes fiscais e assistentes sociais não são a mesma coisa. Aqui são duas áreas de conhecimento, dois profissionais, vamos dizer assim, digamos assim, dois profissionais, cada um com sua função. O assistente social, ele não está dentro do processo de saúde, não está trabalhando na saúde coletiva com o intuito e nem pode, bem como nas outras áreas do conhecimento, como a assistência social, como a previdência social, no setor do trabalho, não, na educação, não podem atuar de forma fiscalizatória. Então, e isso é o que vai influenciar na consolidação da identidade profissional. Ainda dentro do âmbito da competência, então, compete ao assistente social na saúde coletiva ele realizar o atendimento direto ao usuário por meio de ações socioassistenciais, ações de articulação com a equipe de saúde ou ações socioeducativas. É importante frisar que o assistente social, ele trabalha diretamente com o processo de socialização de informações. Ele vai informar o usuário a respeito dos seus direitos, como já disse, vai trabalhar diretamente com a perspectiva de ações anuais, a exemplo da saúde da mulher, da saúde do homem, vai trabalhar numa perspectiva infantil, trabalhar temáticas acerca como exemplo, sobre o autismo, como é que uma mãe ou uma cuidadora ou um cuidador podem articular para ter acesso ao benefício daquela criança, daquele adulto que foi diagnosticado com autismo, entre outras circunstâncias. Então, ele também está, o assistente social, o profissional, ele está sempre trabalhando nessa perspectiva da mobilização, participação e controle social. É pertinente e é importante estar dentro desse processo para que participe das ações de deliberações de decisões a respeito da política de saúde, onde o que? O controle social ele busca ouvir tanto os anseios da sociedade civil quanto dos profissionais que estão dentro da parte da governabilidade, ou seja, do governo, a exemplo de hospitais públicos, das APS, Unidade Básica de Saúde, entre outros. Bem como ele também compete também ao assistente social o processo de investigação, planejamento e gestão. A investigação, ela se dá a partir da leitura, da compreensão de como é realizado o processo de saúde e doença daquele usuário, de entender as fundamentações que norteiam o processo profissional. Então, as legislações, ele está munido fundamentalmente
de materiais que possam nortear o processo de trabalho desse assistente social no atendimento ao usuário e dentro da própria política de saúde. Como também pode trabalhar diretamente com a assessoria, qualificação e formação profissional. Então, o trabalho do assistente social, ele passa, né, ou para garantir e efetivar direitos, nem sempre estar cara a cara. Nem sempre é estar cara a cara com o usuário. Ele pode se materializar na construção de um relatório, em um contato com a rede de proteção social. Por vezes, o atendimento a uma só pessoa ou a uma só demanda pode ocupar dias de trabalho devido à complexidade de determinadas intervenções que exigem articulação com outros profissionais da unidade e de outras políticas públicas. Então, assim, o assistente social, ele, por muitas vezes, eles, a demanda diária, ela é complexa, ela é podemos dizer assim, que há um conglomerado de demandas em que os profissionais passam a trabalhar de forma articulada, não é apenas algo mecânico, buscam, através das legislações, através da escuta, através da articulação com os outros profissionais no processo de saúde coletiva, no processo da transdisciplinaridade, entender e compreender a dinâmica daquele usuário, o que foi que levou aquele usuário àquele processo de saúde-doença, quais são as ações a serem tomadas, perceber o contexto familiar, aquilo que está dentro do âmbito da família, na sua vivência, nas suas relações sociais, na perspectiva do lazer, na perspectiva da educação, na perspectiva da assistência, a questão da alimentação, a questão da saúde, a questão do acesso a medicamentos. Então, todo nesse contexto, o assistente social ele está ali pronto para articular junto com outros setores para que aquele usuário ele tenha acesso. Então, assim, o trabalho intersetorial, o trabalho interdisciplinar, ele se coloca também como desafio para a categoria, pois em muitos casos não há compreensão de determinados profissionais a respeito do trabalho do assistente social. Não há um reconhecimento da sua atuação enquanto categoria profissional dentro da perspectiva de saúde. Então, por muitas vezes, o médico realiza um encaminhamento direcionando para que o assistente social realize apenas uma declaração para um familiar de acompanhante, ou que seja para encaminhar para dar uma notícia de óbito àquele familiar. Assim,